Como foi o dia com fractal? Hoje é dia 25/6. A gente tem aqui a movimentação do dia anterior para a gente analisar. Vou pegar minha ferramenta aqui, desenho. A gente vê que os topos e fundos estavam descendentes aqui depois do meio-dia, onde ele falhou em 2.000 pontos. Fez a movimentação de queda, deixando mínima. Movimentação veio no fractal, veio na falha de 80% do 2.600. Poderia buscar 1.600, né? Sendo que ele já tinha feito 1.000. Fez 1.000, voltou 400. Poderia também, a partir desse topo, lançar um movimento de 1.000 pontos abaixo, dando essa ideia da continuação da queda aqui, tá? Então vamos lá para o nosso operacional. Abertura. Primeiro candle, abriu perto do fechamento. Força vendedora, choque do 1.600, deu stop. 400 pontos. 1.600 para voltar a 400 aqui no 330, tá? Fez o movimento, retração, não chegou no 400, consolidou. Fundo novo. Continuou o movimento de topos e fundos descendentes. Aqui agora, deixa eu só mostrar esse detalhe aqui, né? Porque a gente vê essa movimentação do 1.000, que voltou 30%, e aparentemente ele lançou um movimento de 1.600 pontos aqui, ó. 1.500 por enquanto. Talvez tenha feito até mais aqui, ó. Desceu um pouco mais, aqui, ó, consolidou. Vamos ver se isso aqui é 1.600 pontos a partir desse topo. Prepare-se para abertura. 1.668 pontos. Fractal. E aí nós podemos afastar o gráfico e olhar esse movimento de queda todo. Até agora tem 2.400 pontos. No operacional aqui um stop para, né? Não teve nenhuma outra operação, nenhum caixote pivô formado até agora. A gente vem para o primeiro volta de 400 pontos. Depois que ele abriu do topo desse preparo para abertura aqui, ó, desceu mais de 1.000 pontos, voltou 400 pontos. Montou um pivô, e aqui eu tenho um pivô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles com 2 toques, entrada 5 pontos abaixo, pagou 50 pontos. Vou aproximar mais aqui da tela. Horário escreptológico, 600 pontos no choque, pagou também. Não chegou a fazer 400 pontos depois que ele fez os 600, faltou 5 pontos aqui, tá? Então a gente não tem 400 para cima. Mas nós tivemos um caixote aqui entre 10 e 14 com 10 e 17. 185 pontos que deu entrada às 10 e 19 e estopou. Seguindo no operacional, ele vem fazer aqui, depois de empurrar os 600 para cima, vem empurrar o 400 para baixo e stop. Empurra os 600, paga no choque, monta um pivô, uma diferença de 10 pontos, pivô na vela de 10,40 com 10,43, rompimento de 5 pontos acima, e ele paga mais 50 pontos. Choque do 400, pagou 50 pontos. Continua a movimentação de alta, continua a movimentação de preço. 400 pontos pagou, montou um outro pivô de 2 toques. Fundo, retração, voltou ao mesmo tamanho do fractal, teste do fundo, com um pivô de 2 toques. Rompimento de 5 pontos acima, pagou. 400 pontos pagou também no choque, né? Ó, pivô, empurra 400, volta 400 e faz 400 novamente. Só que aqui não deixa nada para a gente operar, tá? Lembrando das regras do setup. Um pivô precisa ter 4 velas. Entre a primeira vela e a quarta vela tem que ter no máximo 10 pontos de diferença. E ele tem que ter até 190 pontos para ser considerado um pivô. Sempre topo e fundo de fractal. Movimentações de 400 pontos. Então aqui nessa situação aqui não tinha. Não chegou a encostar nos 600. Outro pivô com uma diferença de 5 pontos, mostrando força vendedora.
Aqui nós temos um desenho interessante da força do candle aqui, ó, nesse pivô. A gente pode pegar esse movimento de abertura com esse fechamento e a gente tem esse candle mostrando aqui, ó, muita sombra superior entre abertura e fechamento. Abriu, abriu, desceu, subiu, fechou. Esse aqui abre, desce e fecha. Né? Um candle comprador, a gente sempre vai ter a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Um candle vendedor, a gente vai sempre ter a abertura, a mínima e aqui no caso o fechamento. Que a abertura e a máxima estão no mesmo lugar, tá? Abertura, máxima, mínima, fechamento. Isso é um treino que nós temos no curso de Day Trade Profissional. A gente analisa a força dos candles para ver as movimentações. E aí você juntando os candles, você tem essa formação gráfica aqui. Né? Sombra, sempre abertura, fechamento, né? Se eu tenho esse aqui como abertura, eu vou olhar o fechamento do último. Seguindo, volta para o choque dos 400 e estopa. Continua a movimentação de queda. E aí nós temos aqui um pivô de 8 velas. Limite, limite, tá? 2 toques. Rompimento, foi lá e pagou. Antes de pagar, ele foi a 5 pontos do stop. Ok? Candle de um pivôzinho de 8 candles. 7 candles, na verdade. Ele rompe no oitavo. Tá? O pivô está aqui entre meio-dia e 21, meio-dia e 28, se você quiser conferir. Nós temos aqui o retorno dos 400 pontos e um caixote de 2 toques, que dá entrada e stop. Continuação do movimento de alta. Um outro caixote de 2 toques também, que estopou. E aí ele vem e busca os 600 pontos do fractal. Tá? Quando ele faz aqui, ele não deixa nada para a gente operar. Só aqui vem aparecer um outro caixote, pequenininho. Tinha essa máxima aqui, ele ficou consolidado, veio, não fechou acima. Esse candle aqui mostrando um pouco mais de força vendedora. E aí, ele volta para testar a máxima no 630 aqui e dá essa ideia da correção do preço. Então ele vem aqui, ó, e paga numa vela só. Choque do 400 pontos pagou, consolidou, aqui às 2 horas da tarde, tá? Tinha um caixote aqui, depois apareceu um outro caixote. Mais de 8 candles, né? Então, não teve operação, tá? Porque é sempre do primeiro ao oitavo. Você espera, né? Para romper no nono. Não rompeu, já é uma consolidação, uma outra coisa, tá? E olha, em 4 minutos, se tem um RIC lá, para ver se muda o operacional, tá? Então, aí é estudo, né? Pegar outra formação gráfica de um pivô ou um próximo caixote muito bem montado, né? Que esteja no fundo, depois de empurrar o fractal de novo. São alguns jeitos que a gente trabalha também, tá? Consolidou, ó, consolidou, veio, rompeu o fundo. Seguindo, 600 pontos estopou. Montou outro pivô com uma diferença de 10 pontos. Pivô que não está perfeito, está um pouco torto. Ele foi lá e pagou. Enroscou um pouco, né? Mas pagou. E aí aqui a gente já está chegando perto do horário das 4 horas, né? O índice fez essa movimentação aqui para buscar 400 pontos. Ele quase chega aqui, ó, ficou faltando 10 pontinhos. Aí entrou no horário das 4 horas aqui e a gente vê que depois ele foi buscar os 400. Tá?
E aqui ele está nessa movimentação aqui, de novo, vindo testar fundo ou romper fundo, né? E o resultado de hoje seria esse aqui, né? A gente ficou com um stop, 80 pontos bruto, 85 líquidos. Ok? No mini índice para caixote pivô, desaceleração, choque. Tá? Porque a primeira operação do dia deu stop. Agora aqui eu vou mostrar o contexto do RIC. Hoje a gente teve um RIC aqui, ó, entre meio-dia e 16, meio-dia e 28. Afastando o gráfico aqui, aquele que eu estava falando no gráfico de 1 minuto, nós temos a formação aqui de um fractal de 2.600 pontos, mais de 2.600, 2.790 pontos de queda de ontem para hoje. E no fundo aqui formou um RIC, está na tolerância dos 15 pontos. Esse RIC pelo trailing stop deu 255 pontos. Subiu 600 pontos, depois de chegar no fractal. Quando eu pego para medir aqui na ferramenta do Fibonacci, eu vejo que ele veio no ponto de falha de 80% em relação a esse topo aqui, das 11h36, e me deixou um outro RIC, um pouco menor, de 100 pontos, que deu entrada e deu um resultado positivo de 170 pontos, acompanhando pelo trailing stop. E esse RIC, e aí no movimento aqui que ele fez para buscar 400 pontos, ele deixou um outro RIC, dando ideia de uma possível teste de topo, mais 400 pontos para cima, ou rompimento, porque ele, como ele se movimentou 2.600 pontos, nas estatísticas pode ser que ele voltasse até 1.000 pontos. Então hoje deu esse RIC, e a gente viu um terceiro RIC que deu stop. Depois ele vem, ele anda, não consegue fazer 400 pontos e vem stopa para testar fundo. Então, um stop para também, para quem opera RIC, você estaria saindo com um resultado de 270 pontos brutos. Lembrando vocês que na plataforma da Roar, no app da Roar, a gente faz um acompanhamento estatístico de tudo que a gente estuda na sala e o resultado de junho do RIC está dando aqui 60% de acerto, 435 pontos. No índice, todas as operações que a gente estuda, eu faço uma anotação aqui para servir como base estatística para você comparar com o seu estudo, tá? E aí nós estamos aqui, ó, com 65% de acerto com 1.350 pontos do que a gente estudou. Como foi o dia com fractal? No dólar. Nós temos aqui, ó, o dólar fazendo uma movimentação de abertura, aonde ele vem em fazer o choque dos 50 pontos e ele stopa esse primeiro movimento do choque dos 50 pontos. Continua no movimento de alta, um stop para, né? Não custa lembrar ninguém. Então hoje o dólar deu um resultado de 5 pontos negativo. Ele vem e faz o retorno de 20 pontos, aonde ele paga 2 com 10. Né? Você pode ter estratégia para sair com um contrato no 2 e o outro contrato no 10. Ou do jeito que preferir operar, né? De acordo com a sua capacidade de capital e o seu estudo estatístico, tá? No retorno para o teste do topo, ele paga mais 2 com 10. Ele continua, ele faz a retração aqui, ó, depois de subir 20, ele desce um pouquinho mais do que o 10, faz topo novo, volta 10 pontos, um pouco mais de 10 pontos, vem e busca o fractal de 80. Esses fractais de 50 e 80, eles são do fundos aqui, ó, do dia 20. Tá? Então, o primeiro que estopou aqui, ó, e depois 80 pontos aqui em cima. Ok? Esses fractais agora foram empurrados, 50 e 80. Eles estão no topo de hoje. Pagou 2 pontos, então 80. No retorno, 2 pontos no fractal de 20, 2 pontos no fractal de 30, e ele não chega a fazer 50 pontos no retorno até agora. Tá? Faltou um pouco. Na movimentação de retorno de preço, ó, 20 pontos. Pagou mais 2 pontos. E não chegou a pagar 10, tá? E agora aqui, né, 4 horas também a gente encerra no dólar, ele ainda não voltou 30 pontos.
Então, o resultado do dólar, um stop, menos 5 pontos brutos. Então, o resultado do dólar, menos 5 pontos brutos. Como foi o dia com o fractal na Petrobras? Petrobras, prepare-se para abertura. Fundo, abriu testando o fundo, vai lá, faz máxima nova, vem, fundo novo, movimento de queda aqui, ó, fundo novo. Ela sobe 30 pontos, empurra a fúcsia e o azul para cima, desce, empurrando a abóbora para baixo, a fúcsia e o azul, faz 32 centavos. No que ela volta, ela falha em 26. E aí aqui a gente pegamos duas operações, né? Choque do fractal de 20, nesse retorno, e um caixote no ponto de falha do abóbora, que é teste do topo aqui, do topo anterior. Então, duas operações. Vendi aqui, depois vendemos um pouco mais aqui. Quando ela retorna a fúcsia, empurra a fúcsia aqui, ó, deixa um pivô de 2 toques. Rompimento acima, pagou também mais 5 centavos. Ok? Empurrou os fractais fúcsia e azul para cima, montou um caixote que deu stop. Não chegou a fazer a fúcsia, tá? Depois ela vem aqui, ó, e faz o choque do 20, também estopou, empurrando os fractais para baixo, o 20 e o 13. Nesse ponto de falha, aqui, ó, título fractal abóbora, que é teste desse fundo, pivô. Pivô, rompimento acima, pagou no scalper. Ok? Aí depois aqui já é 4 horas, já não tem mais muita operação de day trade. Então a Petrobras aqui ofereceu 1, 2, 3, 4, total de 20 centavos de gain, né? Para cada operação dessa que a gente busca 5 com 8 e 16 centavos de stop. 20 de gain, 16 de stop. Se você gostou de toda a nossa análise, nos siga nas redes sociais. Deixe seu comentário aqui para a gente saber o que vocês estão achando das análises do Fractal. E se quiser fazer parte da nossa turma ao vivo e ter acesso aos nossos cursos, estamos com um teste gratuito por tempo limitado. O link vai estar na descrição. É só se inscrever e vir acompanhar com a gente todos os dias das 9 às 17 ao vivo. Vejo vocês na sala.